Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos, esse é o meu canal. Já deixa aquele like no vídeo e faça a sua inscrição, vai ajudar demais no crescimento do canal. Então bora lá para mais um conteúdo aqui, mais uma palavrinha sobre esse esporte que eu tanto adoro, que eu tanto gosto e tanto estimo, que é o stand-up paddle, né? Nosso SUP ou SUP, né? Enfim, compartilhar com vocês aqui, né? Como começar no stand-up paddle, né? Como começar no SUP? Dentre tantos outros esportes, né? Ou qualquer modalidade, qualquer esporte que você for praticar, que você escolher, né? Para fazer parte ali do seu estilo de vida, do seu cotidiano. Em todo esporte você vai ter algumas premissas, né? Eu preciso de um local adequado, né? Para praticar determinado esporte, né? Seja esporte ao ar livre, esporte em ginásio, né, em lugar fechado, né, enfim, todo o esporte ele precisa de algum lugar para você praticá-lo, óbvio, né, e consequentemente você precisa também dos equipamentos para praticá-lo também, tá? Então vou bater ponto por ponto aqui, mas em cima do que eu imagino aqui, né, que seja assim, imagino não, do que eu penso assim que foi mais ou menos o que eu trouxe para mim, né? Que eu pratiquei assim no meu estilo de vida, né? Quando eu entrei no stand-up paddle, né? Primeiro, você tem que pensar o seguinte: eu quero começar a praticar stand-up paddle, tá? Vai ser de modo recreacional, né? Eu quero só experimentar, fazer uma vez ou outra, né? Ou eu quero realmente ter o stand-up paddle como meu estilo de vida, né? Não que você vai ser às vezes, né, se for da sua vontade, né, quero me tornar um atleta de stand-up paddle, né, enfim, né, mas eu vejo de modo assim que o stand-up paddle, ele é um esporte muito mais, pelo menos no meu ponto de vista, tá, ele hoje em dia, ele é muito mais um esporte a nível assim, recreacional, no sentido assim de lazer, né, por mais que você traga ele para o seu estilo de vida, né, você pode praticá-lo por várias vezes, né? Vamos colocar aí um perímetro aí numa medida de 1 ano mais ou menos. Em 1 ano eu pratiquei tantas vezes stand-up paddle. Ou eu quero praticar só uma vez para ver como que é, entendeu? Eu não tenho dúvida que você vai se apaixonar, mas enfim. O stand-up paddle hoje em dia eu vejo ele como um esporte muito recreacional, um esporte muito assim para lazer realmente, né? Para você dar aquela esparecida, né, curtir com a família, com os amigos, né? Então eu vejo ele mais nesse sentido hoje em dia, né? Então, partindo desse princípio, eu quero ter ele no meu estilo de vida, né? Ou eu quero praticar uma vez ou outra para conhecer só. Se for só para conhecer o esporte, você vai ter uma oportunidade em algum momento, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu moro perto mais do litoral ou eu moro mais perto de represas, de lagos, né, rios, por aí vai, né? A região que eu moro é uma região próxima do litoral, mas próximo de mim tá muito mais perto de mim a represa, né? A nossa região aqui, né, a região que eu moro do Vale do Paraíba, é uma região muito banhada por represas, né? E tem a represa principal aqui da nossa cidade, que é a represa Jaguari. Aí tem a represa de Paraibuna, de Bragança Paulista e por aí vai. Mas a mais próxima é do Jaguari, que é onde eu pratico stand-up paddle. Então você tem que pensar inicialmente nisso. Eu moro mais perto do litoral ou mais perto da represa. Por quê? Se você quer, em ambas as situações, né? Se você quer só experimentar o esporte, se você mora mais perto do litoral, né? Obviamente, né? Você frequenta a praia, né? Praia, o que mais tem é pontos para você pagar ali a taxinha ali, né, e alugar a prancha de stand-up paddle. Pronto, você vai experimentar o esporte, né? Você não precisa, mas às vezes você não quer trazer ele para o seu estilo de vida, você quer experimentar o esporte, né? E certamente as pessoas que alugam, na maioria das vezes, a prancha nesses locais que tem no litoral, né, nas praias, né? E tem bastante, acho que toda praia deve ter, né? Lugar para você alugar tanto caiaque quanto prancha stand-up paddle, né? É mais para você curtir ali aquele dia de praia que você está aproveitando ali, né?
E se você mora mais perto de uma represa, né, e você quer experimentar o esporte, né, ou provavelmente você vai ter que ter algum conhecido, né, que já tem equipamento, né, aqui na represa, a represa da nossa cidade aqui, ela não tem nenhum local que faça aluguel de prancha no momento. Se tem, eu desconheço. Se eu não me engano, acho que tem um lago aqui, próximo de um bairro aqui, não faz parte da represa, é um lago que tem aqui na cidade, eles alugam prancha, não lembro o nome do lugar agora, mas é o único que eu conheço, tá? Mas na maioria das vezes, as pessoas que moram aqui na cidade que eu moro, elas frequentam as cidades vizinhas, né? Que a represa Jaguari, ela banha também essas cidades, e tem os pontos turísticos ali, né? Que a galera vai tanto para alugar caiaque, prancha de stand-up, jet ski, né? Lancha e por aí vai, né? Então, né, a pessoa vai lá e vai aproveitar, vai ter contato com o esporte, né? Com o stand-up paddle, né? E se você vai trazer o esporte para o seu estilo de vida, né? Obviamente você vai praticar mais vezes aquele esporte, né? Você vai querer praticar mais vezes aquele esporte, a exemplo do meu estilo de vida, né? A partir do momento que eu comecei a praticar stand-up paddle, eu não vou na represa tanto quanto eu gostaria, né? Por conta de agenda, né? Trabalho, família e tudo mais. E por praticar também outras modalidades esportivas. Mas eu adquiri equipamento e sempre que eu vou praticar o stand-up paddle, eu vou na represa aqui da cidade que eu moro. Então a premissa, eu acho que inicial é essa, né? Eu moro mais perto do litoral ou da represa, né? Porque é onde eu vou ter esse primeiro contato com o esporte, né? Com o stand-up paddle. Acho que eu até dei muita volta, né? Para explicar isso. Mas enfim. E para quem está iniciando no stand-up paddle, na minha visão, eu recomendo que busque, né, experimentar em águas mais calmas. De preferência em represa, no caso. Ou lagos, né? Lago é até mais calmo que represa ainda, né? Porque o lago geralmente é mais fechado, né? A represa, como ela é mais aberta, você está sujeito a ter outras embarcações, né? E por aí vai, né? Litoral, você vai se deparar com águas, independente do horário do dia, né? Você vai se deparar com águas mais movimentadas, né? Óbvio, né? Dependendo da localização que você tiver, tá formando até onda, né? Então, assim, para quem está iniciando, uma coisa é natural no esporte, tá? Você vai cair muito da prancha, né? Por isso, né, a importância de usar equipamento de segurança, né? O colete, né? Salva-vidas, né? Então, você vai cair da prancha, né? Principalmente no seu início, né? Mas no litoral você vai cair mais porque a água é bem mais movimentada, né? E na represa eu indico mais para quem está iniciando e também para quem quer aproveitar mais o esporte. Eu dou o meu exemplo nesse sentido, né? Porque o meu estilo de remada é uma remada mais... Eu gosto de chamar de uma remada exploratória, né? Eu sempre saio de uma marina aqui na cidade que eu moro e fico indo até as ilhas que tem algumas ilhas aqui, né? Pelo meio da represa, né? Eu fico indo nelas, né? E fico ali explorando, né? Explorando, né, a natureza ali, frequentando as ilhas, né? Levo coisa para comer, fico o dia inteiro fora, né? Então fico entre essas ilhas aí, né? E pratico até outros esportes ainda junto do stand-up paddle. Às vezes levo elástico fita, né, de slackline, né? Às vezes levo tralha de camping também, né? Para instalar camping, e por aí vai, né? Mas assim, para quem está iniciando, eu recomendo águas mais calmas porque você vai conseguir se desenvolver mais no esporte, né? Porque a água vai estar mais calma, né? E se for em lagos, né? A água vai ser sempre bem calminha, né? Agora, se for em represa, você vai se deparar muitas das vezes com outras embarcações na represa. A exemplo de jet ski, né? O caiaque não vai se tiver outras pessoas remando de caiaque, ele não vai te atrapalhar tanto, mas jet ski, e principalmente lancha, que são lanchas, né, que são embarcações maiores, se você ficar remando muito próximo deles, óbvio que quem tiver nessas embarcações, ele não vai ficar passando perto de você. Mas, cara, ele pode passar metros de distância de você. Tipo assim, 30, 50 metros de distância de você. Se passar uma lancha, um jet ski, as ondulações que a movimentação que a água dessas embarcações fazem, ela vai chegar até você
e vai te atrapalhar ali no momento que você estiver remando com o stand-up paddle, porque vai chegar ali as ondulações da água, né, que a embarcação causa. Então eu não indico assim muito para iniciante você ficar remando próximo na represa, mais próximo assim de embarcações, tá? Procure lugares mais afastados, né, dessas embarcações, né, para você não ter esse tipo de problema, né? Esses desconfortos, assim, às vezes você não vai conseguir aproveitar tanto o esporte. Mas no mais, isso é coisa de início, tá? Quando você estiver já praticando já por algumas vezes o stand-up paddle, como acontece comigo, né? Às vezes passa jet ski próximo, né? Própria lancha mesmo, né? Barco de pesca, né? E essas movimentações da água não vai começar a fazer muita diferença para você, tá? Você vai saber muito bem lidar com isso, tá? Que faz parte ali do dia a dia da remada, tá? Galera, e os equipamentos? Equipamentos de stand-up paddle, eles não são baratos, tá? Pranchas, né? Se você for comprar uma prancha de stand-up paddle, olha, dificilmente ela vai vir só a prancha, né? Ela vem com o kit todo, né? Vou usar o exemplo da minha prancha, né? Quando eu comprei, ela veio a prancha e veio todos os kits, né? Quilha, leste, a leste, a cordinha, né? Que prende a prancha no seu tornozelo, né? Veio, né, obviamente, o remo, a bolsa de transporte, a bomba de inflar, porque minha prancha ela é inflável, né? E tem isso também, né? Qual prancha que você vai escolher, né? Se você for adquirir equipamento, né? Então, os equipamentos de stand-up paddle, eles não são tão baratos. Existem preços e preços. E a minha, eu tive uma sorte tremenda, cara, que do nada apareceu, acho que de tanto eu pesquisar, porque eu tava ensaiando em entrar no stand-up paddle, né? Pesquisava, né? Eu tinha muita vontade de entrar no stand-up paddle. Eu sou né, para quem me acompanha aí, tanto nas mídias sociais e no canal aqui no meu canal no YouTube, sabe que eu sou um aficionado por esportes, né? Eu queria muito entrar no stand-up paddle e acho que de tanto pesquisar, do nada apareceu uma promoção para mim de um site aí, de um e-commerce, né? E apareceu uma promoção lá, cara, que eu tava com dinheiro na hora ali, a prancha tava custando menos da metade do valor que ela custa hoje. A mesma prancha minha, tá? Se for pesquisar hoje, ela vai estar custando mais do que o dobro do que eu paguei na época. E eu lembro que eu até enrolei para comprar ela, e a promoção, acho que ela meio que acabou em tal dia, e nesse dia que acabou eu resolvi comprar. Só que quando eu entrei, acho que ela tinha mudado o preço original, mas como eu tinha salvo o carrinho, uma coisa assim, daí ficou o preço da promoção. Eu sei que eu consegui aproveitar a promoção, adquiri minha prancha, mas enfim, os preços não estão tão baratos, tá? O que eu recomendo? Se você vai querer mesmo ter esse esporte como seu estilo de vida, trazer para o seu cotidiano, cara, não vai rolar de você ficar emprestando equipamento, né? Até porque, eu vou ser bem sincero, se eu for pesquisar por aqui, pelo menos onde eu moro, eu conheço muita galera que pratica inúmeras modalidades esportivas, tudo quanto é esporte. Olha, eu não consigo lembrar de alguém, né, que me vem assim na cabeça que pratica stand-up paddle. Então, se eu quero praticar esporte, eu vou emprestar de quem? E local aqui para alugar, basicamente não tem na cidade que eu moro. Então, assim, para você ter aquele conforto, aquela autonomia de praticar a hora que você quiser, você vai ter que adquirir equipamento. A dica que eu dou é pesquise, tá? Pesquise o máximo que você puder, né? Uma promoção ou outra sempre vai ter, exemplo do que aconteceu comigo. Então apareceu uma promoção bacana, eu fui adquirir, né, num site aí, e tenho esse kit até hoje, está em perfeitas condições, né? E assim, pesquise também em sites aí de desapego, né? Mercado Livre, o LX da vida, o Marketplace do Facebook. Cara, pesquise, né? Sonde o equipamento que a pessoa está vendendo, né? Tudo bem que, cara, tem uma galera também que vende produto usado nesses marketplace de desapego, né? De usados, e tá vendendo às vezes quase o preço de novo, daí também não dá, né, cara? O cara quer desapegar ou não quer, né? Mas enfim, a dica que eu dou é pesquise o máximo que você puder, tá? Então assim, e cara, equipamento, cara, eu não vou trazer aqui a questão de marcas, assim, mas as marcas que tem no mercado operante hoje em dia, pelo que eu pesquisei, são marcas muito boas, assim.
O equipamento de stand-up paddle, independente se você vai comprar uma prancha inflável ou uma prancha rígida, né? Eu optei por comprar inflável, até por questão de armazenamento, né? De mobilidade também. Eu consigo ir para a represa aqui. As últimas vezes que eu fui de moto, né? A mochila que transporta a prancha, ela é enorme, né? Cabe até uma pessoa dentro, né? Então, assim, ela carrega tralha pra caramba. Fora a tralha da prancha, ela carrega toda a tralha que eu levo a mais também, né? Tem até um vídeo aí que eu postei aí, como que eu carrego a prancha de stand-up paddle. Mas, enfim, se você for adquirir, a dica que eu dou é pesquise o máximo que você puder para conseguir o melhor preço possível, né? Hoje em dia não dá para ficar gastando dinheiro à toa, né? Mas é isso, tá? Marcas assim, assim, tipo, eu não vejo assim, eu não consigo desabonar alguma marca ou outra, assim, sabe? Até porque você tem que ter também fazer o teste, usar tal marca para você ter vamos dizer assim, dar uma nota, né? Dar uma classificação negativa ou positiva para uma marca ou outra, tá? Mas no mais, assim, você olha até pelos preços, tá? E os preços, às vezes você vê lá uma prancha, eu vou chutar um exemplo, R$2.000, aí você vai ver uma outra por 5.000, mas daí você tem que olhar também na descrição também, né? Às vezes os materiais também, os compostos ali são diferentes e tal, tamanhos, o kit, né, tudo mais, e tudo isso vai influenciar no preço também, tá? Mas no mais é isso, tente pegar aí um equipamento aí, às vezes seminovo, ou se tem uma grana aí para gastar, compra aí um novo aí, mas pesquise o máximo que você puder. Galera, e falando um pouco mais sobre pranchas também, para você que vai iniciar, né, para você que quer começar no esporte, cara, não fica muito habitolado nessa questão de, como eu mencionei, né, mais atrás, de preço, sabe? O importante é você começar a praticar o esporte, tá? Não fica muito nessa coisa de... Às vezes a gente... Até em outros canais eu tenho acompanhado também, e falando de outras modalidades, tá? Às vezes da bike, mountain bike, do tênis, né? Jogar tênis, qualquer esporte que seja. Não fica muito naquela coisa, eu tenho que gastar muito dinheiro, eu tenho que comprar do melhor, que senão não vai ser bacana o esporte que eu vou fazer. Cara, esquece isso, tá? E falando especificamente sobre prancha, prancha, eu acho assim, cara, comece com o que der pra você começar. Isso eu tô atrelando ao preço também, tá? O que der pra você comprar. Deu pra mim comprar a prancha X. Porque as pranchas, ela tem a configuração dela, as especificações dela, né? Pranchas maiores, né, com a altura dela, a espessura, né, maior, né? E um comprimento maior, elas têm, né, uma estabilidade melhor na água, ela vai demandar um pouco menos de equilíbrio, né? Ela é até um pouco mais assim, não difícil, né? Mas ela demanda um pouco mais de trabalho para você virar ela, mas essa coisa mínima também, né? Pranchas menores, mais finas, vai demandar mais equilíbrio, vai demandar um pouco mais de experiência, né? Mas assim, não é coisa assim que vai assim, eu não vejo assim como coisa que vai influenciar muito assim na sua desenvoltura no esporte, tá? É uma coisa que vai assim, ou vai te prejudicar muito, né? Ou vai favorecer muito também, né? Assim, eu acho que o interessante, o ponto, o foco assim tem que ser você iniciar no esporte, tá? Então eu tô atrelando o preço ao equipamento que você for comprar, tá? Então, essa coisa muito de, tem que ser a melhor prancha, tem que ser o melhor não sei o quê. Não, esquece isso. Comece com o que der para você começar, tá? E outro ponto também, o último ponto que eu vou tocar, é sobre, e para mim, como que eu inicio no esporte, mas na questão da performance, né? Como que eu aprendo a remar de stand-up paddle. Galera, é o seguinte, eu de verdade, quando eu comecei no stand-up paddle, eu comecei sozinho, né? Assim, eu tinha muita vontade de entrar no stand-up paddle, né? Igual mencionei aqui, eu peguei uma promoção bacana ali, fui para a represa, inflei a prancha, enchi ela e saí remar, né? Então, assim, eu não vejo como um esporte que você tem que fazer muita aula, que você tem que consultar muitos profissionais, né?
eu não, cara, eu corto isso, tá? Eu não acho que seja tão assim, não, falando do stand-up paddle especificamente, tá? Se você vai praticar no litoral, está alugando a prancha ali num ponto da praia que aluga a prancha de stand-up paddle. O cara, óbvio que se você comentar com ele, né? Se você não falar nada, ele vai dar o equipamento para você e vida que segue. Mas no mais, se você comentar com ele, ele vai dar umas instruções básicas ali, né? Fica mais no meio da prancha e não sei o que e tal. O remo, cara, a pegada do remo aqui em cima, é que o meu tá guardado aqui, mas a pegada do remo aqui em cima já é uma pegada que você ali já vai sacar o modo como rema ali, né? Não é igual o remo, por exemplo, tem um remo aqui igual de caiaque, né? Esse remo aqui, ele desmancha em várias partes, é o remo do meu bote, né? Então você vai pegar a pegada do remo de um bote, de um caiaque, vai ser aqui, né? Na lateral aqui, sua, né? E o do stand-up paddle, você vai pegar aqui em cima, assim, a sua palma da mão tá encaixa aqui em cima, né? E você vai fazer isso aqui. Então é super... Desculpa aí, galera. Gravar no celular dá nisso. Só me ligaram bem na hora aqui de parar o vídeo. Mas enfim, então é super fácil, assim, de você se desenvolver ali no stand-up paddle ali, né? Você conseguir já de início ali se equilibrar e remar, né? Não tem muito segredo, tá? Então, assim, a minha visão, assim, não é um esporte, assim, que você tem que fazer muita aula, né? Cara, se você conseguir fazer aula, der pra você fazer aula em algum lugar, né? Aqui onde eu moro mesmo, como eu falei, né? Acho que só tem um lugar que talvez aqui alugue pranchas, né? Que é um lago que tem nunca frequentei, por sinal, mas na represa nossa aqui, na parte de São José, não tem nenhum local aqui que aluga prancha de stand-up paddle. A maioria das pessoas que frequentam é porque já tem o equipamento e vão lá. Então, se você quiser fazer aula, você não vai começar no esporte. No litoral, eu creio que seja mais fácil encontrar com aulas de stand-up paddle, né? Mas por aqui mesmo não tem. Mas, como eu falei, eu não vejo como um esporte que seja necessário você fazer aula para você poder praticar, cara. No mais, ele é um esporte meio assim, cara, autodidata, né? E outra, olha uns tutoriais aí no YouTube, no meu canal aí mesmo aí. Acho que eu não tenho nenhum vídeo ensinando a praticar stand-up paddle, mas só de olhar os vídeos você vai conseguir o jeito de subir na prancha, o jeito ali de se movimentar, de remar e tudo mais. Então é super tranquilo, tá? E também aquela coisa assim de que muitos esportes aquáticos você tem que saber nadar, eu acho que isso aí também não existe, sabe? Mas o primordial é você usar equipamento de segurança, tá? A gente falou aqui dos equipamentos que você tem que adquirir para iniciar no stand-up paddle, a prancha e todos os seus acessórios, né? Remo, quilha, leste, por aí vai. Mas o principal deles é o colete salva-vidas, tá? Então é primordial você usar sabendo nadar ou não, tá? Então isso aí é indiscutível, tá? Então assim, no mais, cara, apenas comece, igual eu falei, comece com o que você tem, com o que você pode comprar, tá? E não tenho dúvida que você vai se apaixonar pelo esporte. Então é isso, galera. Como começar no stand-up paddle? Pense inicialmente, eu moro mais perto do litoral ou da represa. É onde você vai, né? E para você praticar, para você começar a praticar esse esporte, né? A fazer o stand-up paddle. Equipamentos, cara, inicialmente se der para você, né, usar, se tiver conhecidos, né, que já pratiquem o esporte, vá com eles, tá? Conheça o esporte, né? Não tenho dúvida que você vai se apaixonar, né? Eu vejo muito assim também, às vezes uma certa limitação no stand-up paddle, mas no sentido assim de não, stand-up paddle eu vou ali e vou remar próximo ali eu tô aqui numa represa, eu vou remar próximo à marina, né? E vou ficar limitado àquilo, né? E, né, embora. Não, eu costumo fazer uma remada mais exploratória. E o stand-up paddle é bem mais que isso, cara. Explore as águas, né? Da represa, né? Do mar não vou falar, tá? Mas da represa aqui, de lagos que você possa vir a frequentar, né? A partir do momento que você vai se desenvolvendo no esporte também, tá?
Aí você vai desbravar a natureza, as águas da represa. Como eu falei, eu costumo frequentar as ilhas que tem em meio à represa Jaguari aqui. E, cara, é muito bacana. Aquilo ali é transformador, é revigorante, né? Sem contar que é um esporte que trabalha o corpo todo, né? Demanda muito equilíbrio, né? Trabalha muita região dos ombros, das pernas, né? Então, assim, é um esporte, cara, é muito bom, assim, sabe? Eu indico pra caramba, tá? Mas no mais, apenas comece, tá? Como eu falei também, eu falei da questão de fazer aulas. Não quer dizer que você não tenha que consultar, às vezes, uma pessoa que sabe mais do que você. Obviamente você está começando, né? Você não tem contato com o esporte ainda, né? Mas consulte. O YouTube está repleto de vídeos, uma galera ensinando a praticar o stand-up paddle. Eu tenho vários vídeos aí no meu canal, né? Compartilhando as minhas experiências aí sobre a prancha aí, né? Então se instrua, né, um pouquinho, né, para você, né, saber o que você vai enfrentar ali no esporte, tá? No mais é isso, um esporte que não demanda muito para você começar, né? Você não tem que ser um assíduo atleta, ele é um esporte muito democrático nesse sentido também, tá? A questão do equilíbrio, igual eu falei, né? Inicialmente eu fui sozinho, né, praticar, né, comprei minha prancha ali e tal, o kit, né, os equipamentos, né? Fui na represa, já saí para remar, né? Eu não tive problema nenhum com o equilíbrio, né? Mas daí eu vim do skate, né? Eu já praticava outros esportes que demandam muito equilíbrio, né? O próprio slackline mesmo. Então, assim, a gente já vem com equilíbrio de outras modalidades esportivas, né? Mas a pessoa pode nunca ter, vamos dizer assim, ter tido contato nenhum com esporte que envolve muito equilíbrio, né? Que demanda muito equilíbrio. Cara, eu não tenho dúvida que você vai se sair bem também no stand-up paddle, beleza? Galera, no mais é isso. Comenta aí nos vídeos aí, no vídeo, né? A sua experiência com o stand-up paddle, se você tem vontade ou não de praticar, quais são os seus receios, né? E compartilha comigo aí a sua experiência aí nessa modalidade aí. Beleza, galera? Espero que tenham curtido o vídeo. Até o próximo episódio, até a próxima aventura, até mais.